Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada essencialmente pelas reuniões dos bancos centrais a nível global, que tiveram esta semana a sua última reunião deste ano. Também tivemos alguns dados importantes a nível macroeconómico, como foi o caso da inflação nos Estados Unidos ou os PMIs na Europa. A inflação nos Estados Unidos caiu ligeiramente, abrandou de 3,2% para 3,1%, com os preços a nível mensal a subirem 0,1%. Já a inflação subjacente, ou seja, se retirarmos os itens mais voláteis, acabou por se manter nos 4%, com os preços a nível mensal a subirem 0,3%, ligeiramente acima do esperado, nos 0,2%. Já a apanhar os mercados um pouco desprevenidos, tiveram os PMIs na Europa, principalmente, onde se esperava alguma recuperação, embora muito ligeira e continuando em território de contração por parte da atividade privada, mas os PMIs mostraram uma queda, uma vez mais, nessa mesma atividade empresarial privada na Europa, principalmente na área de serviços, já que a área de manufatureira manteve o anterior nível, embora desiludisse os mercados que esperavam uma pequena recuperação. Ora, isso veio depois, digamos, tudo isto veio depois das várias reuniões que acabámos por ter durante esta semana. Começámos logo pela Reserva Federal, que manteve, como era mais do que esperado, a sua taxa de juro inalterada e a restante política monetária, mas digamos que apanhou também os mercados de surpresa com uma viragem bastante mais dovish do que aquilo que se estava à espera, com Jerome Powell a abrir a porta já à possibilidade de cortes de taxa de juros, o que não seria esperado pelos mercados. Os dot plot também apontam em 3 cortes de taxa de juros, 3 cortes de 25 pontos na taxa de juros nos Estados Unidos até ao final do ano 2024, um pouco mais do que aquilo que se estava, que tinha sido a sua projeção nos dot plot de setembro. Obviamente também que retiraram qualquer aumento da taxa de juros, que era o que tinham anteriormente já apontado em setembro. Claro que este deu de imediato aqui assim uma queda forte nas yields obrigacionistas, nas norte-americanas principalmente, mas a nível geral, e alguma pressão sobre o dólar. O Banco Central Europeu, no dia imediatamente a seguir, também manteve, como esperado, as taxas de juros inalteradas, mas se estávamos à espera que houvesse aqui assim alguma alteração na comunicação, ela não existiu. A senhora Christine Lagarde manteve a intenção de continuar com taxas de juros aos atuais níveis durante mais tempo para controlar a inflação e retirando inclusive as ideias de que o mercado poderia ter de que o Banco Central Europeu já tinha discutido de alguma forma algum corte na sua taxa de juros. O Banco de Inglaterra fez praticamente o mesmo, manteve a sua taxa de juros inalterada, diz que vai continuar com as taxas de juros ainda durante mais tempo também aos atuais níveis, mas deu uma volta um pouco mais dura, um pouco mais agressiva ainda do que o próprio Banco Central Europeu, o que levou de imediato, digamos, às yields obrigacionistas do Reino Unido a manterem-se um pouco mais acima daquelas que estiveram a acontecer tanto nas obrigações do euro como nas obrigações norte-americanas. O Banco Nacional Suíço deu como terminado praticamente qualquer subida de taxa de juros, deu também sinais de que iria continuar a intervir no mercado, mas já não mostrou que ia intervir, e ele tinha feito anteriormente,
comprando francos suíços, dando a indicação de que poderá estar nos dois lados e provavelmente mesmo já a vender francos suíços, se isso fizer sentido, na medida que a inflação na Suíça já está dentro da meta do Banco Nacional Suíço já há algum tempo. A surpreender de alguma forma os mercados, foi uma meia surpresa. Norges-Bank na última reunião tinha apontado para a possibilidade de realmente subir 25 pontos na última, há 3 meses atrás, 25 pontos na sua taxa base, acabou mesmo por o fazer, subiu a taxa de 4,25 para 4,5%, apanhou, como eu disse, de alguma forma os mercados de surpresa e a coroa norueguesa acabou por sair valorizada durante esta semana. Claro que estas, de uma forma geral, o lado mais dovish dos bancos centrais foram ouro sobre azul, como se costuma dizer, para os mercados acionistas que registaram ganhos consideráveis durante esta semana. Os com maior impacto, o maior impulso foi dado nos mercados nos Estados Unidos. O S&P ganhou aqui cerca de 2,5%, se bem que a estrela, digamos, do Wall Street esta semana foi Dow Jones com quase 3% de ganhos e a atingir novos máximos históricos. Também na Europa houve alguns ganhos, nomeadamente o DAX acabou por terminar a semana praticamente inalterado, mas durante esta semana registrou também ele novos máximos históricos. O Eurostoxx 50 acabou por terminar a semana a ganhar cerca de 0,6%. Já na Ásia também houve um movimento altista das ações, nomeadamente no Japão, em que o impacto dos ganhos do iene acabaram por levar a alguma pressão sobre as ações. Mesmo assim, o índice Nikkei acabou por terminar a semana a ganhar um pouco mais do que 2%. Por cá, já o nosso índice PSI 20 acabou por desiludir face aos seus pares, terminando a semana a perder um pouco mais de 2%, pressionado pelas perdas do BCP, que terminou a semana a cair um pouco mais de 10%, e a EDP Renováveis a ganhar à volta de 3,5%. Em relação ao mercado cambial, o dólar foi o grande perdedor, que acabou por impulsionar ganhos no iene, na libra, nas moedas nórdicas, nomeadamente a coroa norueguesa, nas moedas das commodities como o dólar australiano ou o dólar canadiano, e também em perdas o franco suíço, depois daquela volta um pouco mais dovish por parte de Thomas Jordan do Banco Nacional da Suíça. Mas, de facto, temos aqui uma vez mais no nosso gráfico o euro-dólar, obviamente, que começou a semana à volta de 1,0750 para terminar em torno de 1,09, depois de ter esta semana chegado a 1,10, acabou pressionado no final da semana pelos fracos dados da atividade empresarial, dos PMIs, que acabaram por trazer o euro-dólar de volta dos 1,10 para cerca de 1,09. Relativamente à coroa norueguesa, o par dólar-NOK foi o que mais se destacou, em que este par caiu cerca de 4%, ou seja, uma valorização da coroa norueguesa face ao dólar em termos de 4% nesta semana. Nas commodities, claro que yields em baixa, dólar em baixa, acabou por dar aqui assim algum suporte às commodities em geral, com o petróleo finalmente ter uma semana positiva ao fim de 7 semanas consecutivas negativas, com o Brent a ganhar aqui esta semana à volta de 1,5%, e o ouro, obviamente, com também yields mais baixas, dólar mais fraco, acabou por beneficiar disso mesmo e ganhar uma vez mais 1%, terminando uma vez mais acima dos $2.000 por onça. Esta próxima semana, ou digamos mesmo as próximas semanas, serão obviamente que a continuação dos mercados a olhar para este novo paradigma, que será
não as subidas de taxa de juros, mas agora as quedas de taxa de juros, os cortes de taxa de juros no próximo ano de 2024. Esta semana ainda temos um dos grandes bancos centrais, o Banco do Japão, e temos mais uma série de dados económicos ainda até ao final do ano e mesmo no início deste ano. Para já, o Banco do Japão, ultimamente o Iene tem vindo a registar fortes ganhos, principalmente depois do Sr. Ueda ter vindo a equacionar ou pelo menos a projetar o que é que aconteceria se saísse das taxas de juros negativas que já estão há uma década no Japão. E isso deu logo aqui assim algum suporte ao Iene. Claro que agora as yields obrigacionistas mais baixas por parte dos Estados Unidos, da Europa, do Reino Unido, um pouco por todo o lado, a nível global, e com, por outro lado, as yields obrigacionistas japonesas terem ganho algum valor nas últimas semanas, acabou por levar o Iene a ganhos, e os mercados vão estar bastante atentos ao que é que vai acontecer nesta última reunião do Banco do Japão, em que, em princípio, provavelmente nada será alterado em termos de taxa de juros, mas que poderemos ver aqui, assim, uma vez mais, algum acerto na política de controle de taxa de juros, como já o fez anteriormente, e o mercado está de facto expectante a ver o que vai acontecer nesta última reunião do Banco do Japão. A nível de dados económicos, o que vamos ter o Core PCE Price Index, ou seja, a medida preferida do Fed ainda esta semana, portanto, antes mesmo do próprio Natal. Vamos ter depois, na última semana, entre o Natal e o Ano Novo, algumas indicações de inflação na Europa, nomeadamente a inflação em Espanha, que normalmente é a que começa, digamos, a ser divulgada, de uma série delas até à inflação na zona do euro, e depois na primeira semana do ano, em que aí sim vamos ter os dados do mercado de trabalho norte-americano, os dados da inflação nos Estados Unidos, e ainda vamos ter os dados dos PMIs, tanto os oficiais como os da Caixin da China, em que poderão dar aqui assim, uma vez mais, a direção da recuperação económica em curso na China. Obviamente que vamos aqui despedir-nos hoje deste ano de 2023. A semana que acaba, a semana que começa, será interrompida durante as próximas semanas. Voltaremos dia 7, no primeiro fim de semana de 2024, e vamos esperar que algumas coisas vão sendo resolvidas no próximo ano, nomeadamente as guerras na Ucrânia, a guerra no Médio Oriente, ver até que ponto é que conseguimos controlar os problemas ambientais. Como vimos agora na COP28, não parece fácil, e entretanto vamos esperar que os bancos centrais vão continuar a controlar a inflação e a criar condições melhores económicas, e o tal soft landing que todos nós desejamos, combatendo qualquer recessão que possa daí advir. Para já, a todos eu desejo umas boas festas, um Feliz Natal, um fantástico 2024, e cá estaremos novamente na primeira semana, no primeiro fim de semana de 2024, para mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!